Então, bora lá, que essa é a nossa Quinta Milionária, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas. Para dono de sorveteria que quer faturar 1 milhão com lucro de verdade e tempo no bolso. Quem é que quer faturar 1 milhão com tempo no bolso? Então, essas Quinta Milionária que a gente faz toda semana é com esse intuito. E o tema da live de hoje é como perder o medo de contratar e delegar para você ter mais tempo livre aí na sua sorveteria. Já coloca aqui no chat para mim como que é o tempo de vocês hoje. Tem equipe? Não tem equipe? Então coloca aqui que eu quero saber. E para quem é a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é para quem tem medo de contratar, delegar, que está preso aí no operacional, ou até para quem já tem uma equipe, só que ainda está preso ali na função de funcionário, que não está focado na função de dono, está na função de funcionário. E eu resolvi trazer essa Quinta Milionária de hoje nesse tema, porque eu estou vendo muito sorveteiro que tem muita dificuldade, tem medo de contratar, tem medo de delegar, ou tem até uma equipe aí na sorveteria, só que não consegue ter bons resultados, certo? Tem uma equipe aí, só que a equipe não entrega um bom resultado para você, não sabe o que fazer, fica perdido, e às vezes você tem que ficar refazendo tudo. Esse é o principal ponto. Você coloca alguém para trabalhar e continua refazendo tudo. E para muito sorveteiro, né, também tem medo ali, tem medo, eu preciso contratar, eu preciso de gente, mas eu tenho medo de ser roubado, eu tenho medo de colocar gente na minha sorveteria e eu perder meus clientes que eu já tenho, que já não são muitos. Então, eu escuto isso demais na sorveteria, no perfil da sorveteria. Muito sorveteiro me manda lá no direct. Dalília, eu preciso contratar, mas eu tenho medo de ser roubado, Dalília, eu tenho medo de perder dinheiro e não fazer a escolha certa. E de certo deixa eu aceitar o pessoal aqui, certo que não é fácil. Não é fácil mesmo esse processo de contratação. Existe, deixa eu aceitando o pessoal aqui, gente. Paciência. Existe um passo a passo ali para você fazer isso de maneira certa. Só que o sorveteiro, nesse processo, ele comete muitos erros graves. Que o que é? O primeiro erro, se vocês quiserem pegar papel e caneta aí para vocês anotar, já vão pegando, já vão anotando, porque o conteúdo de hoje é bem denso, bastante coisa que eu vou passar aqui para vocês. Então é importante que vocês anotem para vocês não cometer esses erros. E por que eu trouxe esses erros? Porque foram erros que justamente eu cometi e vejo muitos sorveteiros cometendo também. Que o primeiro erro é o quê? A gente está lá na sorveteria, cansado. A gente está desesperado. Às vezes está calor, às vezes não está. Então, a gente precisa de uma pessoa urgente para trabalhar. A gente não tem tempo de contratar. E o que acontece? A gente pega a pessoa no desespero para trabalhar. A gente pega a pessoa que não faz sentido nenhum ter dentro da sorveteria. Aí você está ali cansado, desesperado, aí pega o que vem na frente ali para trabalhar na sua sorveteria. Aí o que acontece? Essa pessoa não entrega o melhor, essa pessoa te trava o seu crescimento, faz você perder cliente, porque tem muitas vezes que acontece isso. Por quê? Porque você não tem um processo claro de contratação, você vai pegando no desespero ali, tipo, eu vou pegar o que vem pela frente, vai pegando por indicação, fulano falou que é bom, fulano falou que é bom, então eu vou colocar na minha sorveteria, e de certo que isso não funciona. Contratar por desespero, por tentativa de ter mais tempo na sorveteria, não funciona. Existe um processo claro para seguir, para colocar funcionário bom para trabalhar na sorveteria, certo? Outra coisa, achar que funcionário arruma a bagunça da casa, arruma a bagunça do dono. A operação está toda desorganizada, processo não existe na sorveteria, nem às vezes o sorveteiro tem o passo a passo claro do que tem que ser feito na sorveteria, ele não tem ali algum tipo de clareza, ele não sabe como passar isso para o funcionário e quer que o funcionário arruma a bagunça da casa, que às vezes nem ele sabe como atender o cliente, às vezes nem ele sabe vender mais para o cliente, às vezes nem ele sabe organizar os produtos de forma estratégica na sorveteria para atrair mais clientes. Aí ele quer exigir do funcionário para que o funcionário tenha clareza, entrega bom resultado. Ele quer que o funcionário fique corrigindo erros que acontecem durante o dia ali. Ele quer que o funcionário faça a função de dono, só que é uma coisa que às vezes nem ele sabe fazer dentro da sorveteria direito. E o que acontece? Você acaba sufocando o funcionário e acha que não tem gente boa para trabalhar. Mas eu não encontro pessoas boas. Mas hoje está muito difícil contratar. Certo, está difícil. Não é para todo mundo que está aparecendo gente boa para trabalhar, certo? Mas existe um processo para você fazer essa seleção também, desde que você aprenda a fazer na sua sorveteria. Não exige de funcionário que ele faça uma função de dono no seu lugar, quando você não está presente na sorveteria, que é o intuito da live de hoje, da aula aqui, que é para você organizar aí também para sair, né, dessa eu não vou falar prisão, que é uma palavra muito forte, desse trabalhar demais na sorveteria e deixar alguém responsável, só que também você precisa que
a casa esteja arrumada. Você precisa que a operação esteja clara para quem vai ficar no seu lugar, certo? Porque senão você vai sair, dá 5 minutos, aí o fulaninho pega o celular, ó, aconteceu isso dali, não sei o que eu faço. Ah, mas o cliente falou isso, o que eu faço? Então você fica muito perdido, você fica distante e o funcionário fica sem clareza. Aí o que acontece? Acaba com o seu dia, você tem que voltar, corrigir erros que ele está fazendo. Mas ele está fazendo de propósito? Não. Ele está fazendo porque ele não foi treinado. Ele está fazendo porque você não deu clareza para ele qual é a responsabilidade, qual é a função dele, o que ele tem que fazer na sua sorveteria. E esse erro acontece muito, muito demais, demais. E o terceiro erro é que você quer uma postura ali, quer que o funcionário execute a tarefa, só que, igual eu falei, não deu clareza para ele, não tem processo. Você quer exigir uma produtividade a mais dele em vendas, em atendimento, só que você não foi passado isso para ele, certo? O funcionário, ele só vai performar bem na sua sorveteria se ele for treinado, se ele foi passado para ele. A gente tem experiência, eu falo isso para os mentorados. A gente tem experiência, a gente tem sorveteiro que tem 10 anos, 2 anos, 5 anos, 1 ano, mas mesmo assim tem experiência. Aí o que o sorveteiro acha que tem que ser? Como tem que ser? Ah, eu vou colocar alguém na minha sorveteria para fazer para mim e eu já quero que ele faça tudo e eu não passei nada, não, de clareza para ele, não tem regras na minha sorveteria e vira o quê? Vira uma bagunça. Aí o que ele pensa? Não consigo sair do operacional porque ninguém faz direito, porque não acho pessoa boa para trabalhar, só que de certo você não está sendo um bom dono ali para a sorveteria, você não foi treinado, você não, eu vou falar para vocês que isso que eu estou falando não é uma crítica direta, gente, eu já passei por isso lá atrás, eu achava que eu precisava de gente para trabalhar na sorveteria, só que eu achava que ninguém ia fazer igual eu falei aqui na Quinta Milionária retrasada, e eu também achava que eu tinha medo de ser roubada, eu tinha medo de ser passada para trás, eu tinha medo de, tipo assim, eu colocar lá o atendente atender mal e eu perder a venda. E isso, de fato, isso várias vezes aconteceu, porque eu não sabia, nem eu tinha clareza do processo, como que eu queria cobrar de um funcionário resultado, sendo que nem eu sabia fazer o que eu estava fazendo. Eu só acordava cedo, vinha para a sorveteria, trabalhava o dia inteiro, ia embora cansado, no outro dia, o mesmo dia, e só estava assim, entendeu? Então, aí acontece isso. Aí entra o quarto erro, que é a gente delega, e o que acontece? A gente tem que ficar refazendo um serviço de funcionário que a gente está pagando. Comenta aqui para mim no chat se você faz isso. Paga a gente para trabalhar e tem que refazer o serviço. E por que isso acontece, pessoal? É porque a pessoa não sabe fazer? Ou será que é porque você passou para ela fazer de um jeito rápido, de qualquer maneira? Ou, tipo, faz isso para mim? Ou não soube falar com esse funcionário? Ou talvez não soube motivar esse funcionário a fazer o que precisa ser feito? E eu não estou falando de pagar salário caro, não, gente. Eu estou falando de motivar. Tem um tipo de salário que a gente fala que é o salário motivacional. Muitas vezes, ainda mais a geração de hoje em dia, eles não estão procurando só grana. Não é sobre grana. Eles estão procurando reconhecimento. As pessoas de hoje em dia, elas querem ser reconhecida. As pessoas de hoje, os funcionários de hoje, eles querem motivação, porque eles estão num ambiente que as pessoas estão cada vez mais críticas. Eles estão num ambiente que as pessoas estão cada vez mais olhando uma para a outra com crítica, olhando uma para a outra, querendo tipo, ser uma melhor do que a outra. Aí o que acontece? Você contrata uma pessoa, às vezes ela precisa ser motivada a fazer o que você está pagando para fazer, mas tem que fazer, tem que ser motivada, porque senão a pessoa não tem motivação. Salário por salário, ela trabalha ali, porque ela não está procurando, ela não está procurando somente o salário, ela quer algo a mais. O que é algo a mais? E por que acontece esse erro? A gente, que acontece muito, delega, só que tem que refazer. Por quê? Porque você não deu clareza, você não soube passar para ele fazer. Você não soube explicar. A gente tem um processo de ensinar que é muito demorado, gente. É demorado o processo de ensinar. Então, só fica na sorveteria se você ter paciência de ensinar também. Porque senão vai cometer erros. E pequenos erros geram o que dentro da sorveteria? O que vocês acham? Coloca aqui no chat para mim. Pequenos erros, que às vezes eles nem sabem que está errando. É no modo de falar com o cliente, é no desperdício a mais que tem na sorveteria. E eu não estou falando só para você que tem equipe, não. Se você não tem equipe ainda, você precisa ter clareza do que você vai enfrentar futuramente. Então, se você contratar errado para a sua sorveteria, você vai ter desperdício, você vai ter perda de cliente. Se você não ter controle do financeiro da sorveteria, pode correr o risco, sim, de você colocar gente na sua sorveteria e ser roubado.
Porque se você não tem controle nem de entrada e nem saída da sua sorveteria, você colocar alguém corre o risco, assim, da pessoa pegar o seu dinheiro. Eu já vi alunos, mentorados nossos, que antes de entrar na mentoria, passou lá atrás por um processo de que, às vezes, ele deixava o funcionário lá, o funcionário pegava 200, 300 reais por dia. Por dia. E por quê? E porque não demorou muito para ele ver. Por mais que ele tinha funcionário, tipo, por mais que ele tinha câmera, ela tinha um sistema. Essa é uma aluna nossa, e ela tem 3 sorveterias. E é uma mentorada. E ela tinha sistema, ela tinha câmera de segurança. E também ela tinha fidelidade com o cliente. O que aconteceu? O cliente dela viu que estava alguma coisa errada e foi lá e contou para ela. E daí o que ela fez? Ela começou a cuidar na câmera, certo? E daí ela descobriu que estava sendo roubada. Então, tem essa grande chance também de você não ter clareza de entrada nem saída do caixa da sorveteria, nem você sabe. Ah, quanto que vendeu ontem? Não sei. Ah, quanto que vendeu o mês passado? Não sei. Como que vai trabalhar com meta dentro da sorveteria se não sabe nem quanto que está ganhando? Entende? Então, todos esses erros têm que ser corrigidos. Por quê? Porque senão você coloca a gente para trabalhar na sorveteria e você tem que refazer todo o processo ali do serviço, que é uma coisa que o sorveteiro não pode pagar e refazer o serviço. Não, a gente está pagando, então a gente tem que exigir. Só que para a gente exigir alguma coisa de alguém, a gente tem que estar certo, a gente tem que estar fazendo direito. A gente não consegue exigir nada de ninguém se a gente estiver fazendo errado. Ah, ele está exigindo que eu entregue atenda o cliente assim. Só que daí o sorveteiro vai atender o cliente, ele exige do funcionário, que o funcionário atende bem, cara boa, feliz. Só que às vezes o sorveteiro nem faz isso, nem bom dia, nem boa tarde para os clientes dá. Chega na sorveteria com a cara fechada, não olha para a cara de ninguém, emburrado, parece que chegou na sorveteria azedo o dia de todo mundo, e não é bem assim que acontece, gente, que tem que ser. Você chega na sorveteria, o seu exemplo. Eu falo que o primeiro vendedor da sorveteria é o dono. Se o dono não saber vender, dentro da sorveteria, não há Cristo, não há funcionário que vai entrar e vai vender por você, se nem você sabe vender, entende? Que fique claro isso que eu quero passar para vocês. Às vezes eu sou meia dura, assim, mas é meu jeito. Eu sou muito direta também. Então, quando tá fazendo errado, eu quero falar que tá fazendo errado, entendeu? E às vezes esse erro tá acontecendo muito. Eu tô vendo muita gente lá no Instagram me falando um monte de coisa, a mesma coisa. Tô com dificuldade de contrata, a pessoa não faz errada. É tudo que eu falo, não me escuta. Parece que eu tô falando com um pedaço de pau. Por quê? Porque não tá fazendo como tem que ser feito, certo? Tá difícil de achar gente, mas não pode se prender também. Às vezes o funcionário fica com funcionário, às vezes o dono fica com um funcionário ruim dentro da sorveteria, porque tem medo de perder o que tem, porque não sabe fazer um processo de seleção, não sabe pegar e fazer uma divulgação de vaga para pegar currículo, não sabe ver um currículo bom para a sorveteria, não sabe entender qual o perfil adequado para trabalhar na sorveteria. Hoje a gente tem uma ferramenta que chama perfil sorveteiro. Ela identifica ali qual o tipo de perfil que é um perfil adequado para a sorveteria. E não existe perfil ruim. Não tem perfil ruim. Cada tipo de perfil, são 4 tipos de perfil que a gente explica lá dentro da mentoria, certo? E esse tipo de perfil, ela se encaixa numa parte específica da sua sorveteria. Por exemplo, tem uma equipe grande, tenho várias partes na minha sorveteria. Fábrica, tem a parte do delivery, tem a parte ali do caixa, tem a parte do atendimento. Para cada área dessa, existe um perfil específico, que é o que a gente faz na nossa sorveteria e ensina os mentorados a fazer também, que é você entender o perfil comportamental, certo? Cada pessoa tem o seu perfil. Por exemplo, o meu perfil, eu sou mais comunicativa, eu sou mais extrovertida, eu sou mais, como se diz, emotiva, e o Rangel já é diferente. O Rangel, ele é bem analítico, ele é bem direto, entendeu? E ele não é extrovertido, até porque vocês vê lá mais vídeo meu no Instagram. Então, eu sou mais comunicativa. O Rangel não, ele é mais de número, de processo, de matemática, de conta. Ele é mais dessa parte. Eu sou mais, é o meu perfil, eu me identifico mais. E também cada sorveteiro tem o seu perfil, entendeu? Então, você tem que entender o seu perfil também. Eu tenho um perfil, o Rangel tem um perfil. Por exemplo, o Rangel não gosta de atendimento. Para ele, atendimento ele não gosta. Só que olha para vocês ver como é engraçado. As aulas o acompanhamento dos mentorados, ele já faz com tranquilidade. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de acompanhar o mentorado. Não que eu não gosto, eu gosto também. Só que daí, por eu ser mais comunicativa, a gente também divide função. Uma coisa que vocês têm que ter aí na sorveteria de vocês, funções claras, definidas para cada um. Porque daí não pesa para ninguém. Em tudo a gente divide, tanto no online agora, com o projeto Sorveteria Milionária, tanto no Sorveteria Milionária no físico, certo? Porque a gente tem que dividir. Porque quando a gente divide, fica mais leve. E uma coisa que acontece, vocês colocam funcionário na sorveteria de vocês para dividir, para ficar leve, e não fica.
Parece que fica pior, porque daí aumenta o gasto na sorveteria, aumenta ali a dor de cabeça, aumenta o medo, aumenta a insegurança de levar um processo, aumenta o medo de ser roubado, aumenta tudo, menos o que precisa ser aumentado, que é trabalhar com padrão, atrair cliente, ter uma produtividade enorme e uma performance ali para alavancar sua sorveteria, que é a intenção, é trazer isso, mas isso não acontece. Acontece o quê? Mais gasto, o funcionário está ali, ele não sabe vender mais para a sorveteria, ele está ali como um gasto, ele não se paga. Mas por que isso acontece, gente? Porque o dono não sabe. Porque às vezes o dono não sabe passar para o funcionário isso. Às vezes o dono fica com medo. Semana passada, na primeira aula do desafio de sorveterias complicada, teve uma sorveteira que falou assim para mim: Dalila, eu estou tendo muito prejuízo na minha sorveteria, só que eu tenho medo de falar para o funcionário e ele achar ruim comigo. Aí o que eu faço? Eu dou sorvete a rodo para ele. Ele leva sorvete, ele toma sorvete bastante. O que eu faço? Gente, se vocês têm medo de falar, de cobrar, de cobrar o que você está pagando para fazer, gente, por quê? Porque ter medo de cobrar uma coisa que está pagando para a pessoa fazer. Porque tem medo de... O Rangel fala muito isso para mim. Antes a gente era muito preocupado. O que fulaninho estava achando, o que ciclaninho estava achando, tal. Ó, perdão da palavra. Ó, vai mudar alguma coisa? Se a pessoa falar bem, você vai mudar alguma coisa? Se a pessoa falar mal de você, vai mudar alguma coisa? Não vai. Não vai. Aí o que o sorveteiro faz? Ele fica com medo. Ai, o que ele está falando de mim? Ai, o que ele está pensando de mim? Aí não cobra resultado, não cobra produtividade, porque tem medo de perder o funcionário, ele ir para o concorrente, medo de perder o funcionário e ficar sem ninguém para substituir. Não, tem processo, tem que ter clareza. Você tem que entender que tem mais gente precisando de serviço, certo? Só tem que achar, mas tem muita gente qualificada que precisa do dinheiro, que precisa ali ou de freelance, ou que precisa de um salário fixo. Tem. O negócio é vocês têm que achar, entendeu? Tem que achar essa pessoa, porque existe. Ó, quanta gente que tem na cidade de vocês? Vocês acham que essas pessoas estão totalmente satisfeitas com o serviço que ela tá? Elas precisam de algo a mais. E não estou falando de salário. Elas precisam de incentivo. Na vida da gente, a gente precisa de incentivo, certo? A gente é assim. Vamos supor, o filho chega na casa, meu filho chega, vamos supor, o Adri chega da escola, fala: mãe, tirei nota boa na prova. Aí o que eu falo? Ah, tá bom, filho. Se eu fazer isso, ele vai se sentir motivado a tirar a nota boa? Ele vai se sentir feliz em se esforçar? Se eu falar, ou nem liga, ou tá tão ocupado, preso na operação da sorveteria que não dá tempo nem de prestar atenção no filho. Entendeu? Então, tudo isso, gente, é coisa que tem que trabalhar. O nosso funcionário também é a mesma coisa. Se ele faz um atendimento bom, se ele bate meta na sorveteria, dá uma boa produtividade, e ele não é visto, não é recompensado, ele não engaja, ele não entrega produtividade, ele não se esforça para tirar a melhor nota. Por quê? Porque ele não está sendo visto, ele só está sendo mais um dentro da sorveteria. E daí, o que ele faz? Ele sai. O funcionário bom, ele sai, porque ele não está sendo motivado. Entendeu? Eu lá atrás perdi muito funcionário bom, porque no dia da folga da pessoa, eu estava tão desesperada, porque eu não sabia como fazer. No dia da folga da pessoa, falar para a pessoa vir trabalhar. Olha, você vê onde que eu estava com a cabeça. Porque eu não sabia. Eu estava pensando só em mim. Eu acho que é isso. Entendeu? Então, eu cometi esses erros lá atrás. E não tenho vergonha de falar, não. E hoje a minha funcionária está de férias. 30 dias de férias. Vê se eu mandei mensagem para ela falando alguma coisa. Eu mandei. Entendeu? Então, tem limites também dentro da sorveteria. Não é porque você é dono que você tem que fazer tudo de qualquer jeito, não. Não é porque você é dono que você tem que levar o negócio de qualquer jeito, não. Você tem responsabilidade de dono e você tem como cobrar também como dono, certo? Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa, você pega ali, centraliza tudo para você. Como que é isso? Esse erro é que tudo depende de você, tudo vira o seu gargalo dentro da sorveteria. Se não for você, não é mais ninguém. E, às vezes, o sorveteiro ele tem essa dificuldade. Ele quer ser mais... eu tinha essa dificuldade também. Quer ser melhor ali. Eu sou o melhor. Eu faço tudo na minha sorveteria. Eu me gabava um monte, porque eu levantava cedo, trabalhava cedo até de noite, me matava. Meus parentes vinham aqui na sorveteria, viam eu trabalhando e falavam: olha só, ela trabalha, hein?
E eu ficava, nossa, muito feliz de estar presa no operacional, fazendo de tudo na sorveteria e sem tempo para comer, sem tempo para dormir, sem tempo para ficar com a Adria e achando que eu estava arrasando. Só que eu não estava. Eu estava sendo funcionária. E o pior, eu não estava sendo paga para isso. Por quê? Entra outro erro aqui, que às vezes você precisa de equipe, você precisa ter gente na sorveteria, só que você não tem resultado. Você está com resultado, não resultado. Você não tem um bom faturamento que te gera lucro para você colocar gente para sua sorveteria, para trabalhar ali para você. Por quê? Porque não te sobra. Aí o que acontece? Você fica ano, entra ano, é você, tem que ser você, porque não sobra para contratar gente, ou, né, a pior, né, até sobra, mas daí você gasta tudo com coisas aleatórias, não tem controle nenhum do financeiro. E eu vejo muito isso. E hoje acontece muito isso. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui no chat. Boa noite. Não tem equipe, trabalho só. Sou de Brasília. A gente estava em Brasília, gente. A Sandra colocou aqui, ó. Comprometimento está muito difícil. Sim, Sandra. Comprometimento está difícil. Só que eu vou mostrar até um vídeo para vocês aqui que é. Será mesmo que o comprometimento está difícil? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, ó. E a geração nova, gente. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Igual eu falei para vocês. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. A Sandra falou que comprometimento às vezes está difícil. Mas olha aqui, a geração nova. Os moços aqui, tudo de 17, 18 anos. Dá uma olhada aqui. Não sei se vai sair som. Estão compartilhado? Tá? Compartilhado, manda um joinha. Tá, beleza. Ó. Nossa, foi o último para bater a meta. Meta batida. Meta batida, gente. Meta batida, né, Angel? Dá uma olhada nesse abraço. Nossa, foi o último para bater a meta. Agora eu falo para vocês um negócio. Será que tem pessoa comprometida? Hein? Esse é um comprometimento. Vocês viram ali a felicidade deles, bater a meta, são todos jovens, são todos moços. O que ele está fazendo? O que a franquia está fazendo diferente que vocês não estão fazendo? Entendeu? É sobre isso, gente. Existe pessoa, sim, só que tem que ter clareza do que está fazendo na sorveteria, um direcionamento. O dono da Borelli que estava lá, eu tenho certeza que ele não vai lá todo dia na Borelli. Ele tem Borelli ali no Boulevard, ele tem Borelli no Catuaí, ele tem 2 lojas, ele não fica nas lojas. O gerente estava lá, abraçando eles e comemorando o resultado. Então, será que não tem pessoas que são comprometidas mesmo? Ou será que a gente não está conseguindo achar essas pessoas? Ou não está sabendo como achar essas pessoas? E eu fui lá hoje de novo, porque os moços são tão educados, atendem bem pra caramba. Eu chego lá, eu me sinto em casa. E eu fui lá hoje. Hoje eu vou mostrar aqui a outra foto para vocês. Eu gostei tanto do atendimento dos guri que eu fui lá hoje tomar sorvete. Tomar sorvete lá de novo. Por quê? Porque eles me fidelizaram. E olha que eu tenho uma sorveteria, gente. E eles me fidelizaram com o atendimento. Eu ia lá no Catuaí. Mas a galera do Boulevard conseguiu me fidelizar. Por quê? Atendimento. Entendeu, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É isso. Deixa eu ver, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar. Olha lá, fui lá hoje. Aí os meninos viu eu lá, falou assim, você lá que é da sorveteria milionária, eu vi que vocês postou a gente, eu fiquei muito feliz de vocês postar a gente. Por que eu postei, gente? Porque eu achei muito bonito. Eu achei bonito. Tá compartilhando para vocês? Eu achei bonito o atendimento, achei bonita a comemoração. Não que a gente não faz isso na sorveteria, a gente faz aqui na nossa sorveteria também. A gente trabalha com meta. Ó, fiquei quase 5 dias fora da minha sorveteria. O trem funcionou normal. Não tive reclamação. Gente, fechou o pedido de carrinho sem eu precisar estar aqui, graças a Deus. E por quê, gente? Por quê? Porque eu consegui. Foi um processo, não foi fácil. E hoje ainda não está sendo fácil, porque nem tudo é mil maravilha, certo? E quando está indo bem, as coisas que eu fiz de certo também falo. Então, eu precisei renovar toda a minha equipe. Só que, graças a Deus, hoje eu sei fazer. E minha gerente sabe fazer. Ontem ela fez 4 entrevistas, porque a gente está contratando mais gente. Ela fez. O Rangel só passou. A gente tem uma ferramenta aqui que é de pegar currículo, certo? Então, nessa ferramenta teve 70 inscritos.
E nessa ferramenta a gente já coloca uma baita seleção ali de pergunta, que ali a gente já sabe se a pessoa fuma, não fuma, idade, tudo, onde mora, serviço, quanto tempo teve. O Rangel fez uma pré-seleção, mandou o que fazia mais sentido para ela marcou essa entrevista, ela fez a entrevista, ela pegou para treinar e tá dando certo, ela fez. Ela faz, a minha gerente, entendeu? Só que eu precisei parar, ensinar, eu precisei aprender e eu precisei delegar, parar de ter medo. Eu fui viajar, o caixa ficou ali embaixo, eu não levei o caixa nas costas, entendeu? Então, o que o sorveteiro tem, às vezes? Igual eu falei, medo. Medo. Mas por que ele tem medo? Porque ele não sabe fazer. Ele não foi treinado para fazer, ele não aprendeu a fazer. E quando é coisa nova, eu tô me debatendo aqui com o digital, porque é novo para mim, eu sei fazer sorvete. Só que tudo que é novo, a gente fica com medo, eu fico com medo. Tem vezes que eu entro na live aqui bambeando as pernas. Agora eu tô mais acostumada, que eu tô falando. Mas eu ficava com medo, porque é novo. E tudo que é novo, a gente não que eu sei fazer sorvete, eu sei falar, eu sei atender, eu sei me comunicar, eu sei o que eu fiz para mim ter resultado. Mas eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de me expressar. E por que eu tinha medo? Medo do julgamento. Hoje eu nem ligo, tem hater lá. Esse dia o cara falou assim: você vai trabalhar um monte e o seu dinheiro vai ficar pro governo. Ele falou. Eu falei, meu Deus, que fique. Eu tirando o meu, tá bom. Então, se você for ligar para tudo que os outros pensam de você, se você for se importar demais com que as pessoas vão deixar de falar para você, ou vão falar para você, ou você não se permite viver, você não permite aproveitar as coisas boas, você não abre a sua mente para aprender. Então, isso é um ponto muito importante, certo? Hoje, a gente foi lá fazer mentoria, então, eu estou aberta a aprender, e não só aprender com pessoa que sabe, não, eu estou aberta a aprender com pessoas pequenas, que às vezes falam coisa que faz muita diferença na minha vida, entendeu? E o aprendizado é uma constante evolução, só que você tem que ter a mentalidade de aprender, a mentalidade de crescer, a mentalidade de evoluir, certo? Porque senão, até quando vai ficar preso, fazendo de tudo na sorveteria, ou talvez não ver o resultado desejado por medo de fazer diferente, medo de testar, medo de o que eles vão pensar de mim se eu cobrar, medo de ser, se ele achar ruim comigo e me abandonar e for trabalhar em outro lugar, o que eu faço? Mas por que tem medo? Porque não tem clareza. O que eu faço? Qual é o meu plano B? Só tem o plano A. Então, todo mundo precisa de um plano B. Hoje eu tenho minha sorveteria, mas eu também tenho meu plano B. Vai que Deus o livre guarde, um dia acontece uma pandemia de novo. Eu tenho meu plano B. E vocês? Até quando eu já ficar focando no plano A e não focar no plano B? Hoje eu tô vendendo bem. Hoje minha sorveteria tá bem. Ou hoje minha sorveteria não tá bem. Qual que é o meu próximo passo? Então isso é coisas para vocês refletir também, certo? Isso é coisas que serve para a vida real, entendeu? Eu nunca imaginava fazer o que eu estava fazendo, fazer o que eu estou fazendo. Só que Deus deu um entendimento, uma orientação, um acompanhamento para mim e eu estou fazendo. Não está sendo perfeito, mas eu estou fazendo. Eu estou tentando. E quando eu tento, igual aquele ditado que a gente fala, né? Dá o passo que Deus dá o chão. Então, eu estou dando meus passos. Entendeu? Não, minha sorveteria está indo muito bem, graças a Deus, não tenho que reclamar de nada. Mês de janeiro agora, num mês, a gente vendeu 150 mil, mesmo eu não precisando estar lá no operacional. Entendeu? E com pouca funcionária, porque agora eu estou refazendo a minha equipe inteira. E eu não estou ficando com qualquer pessoa, não. Por que eu tenho poucas pessoas na minha equipe? Porque eu sou seletiva. Não é todo mundo que vai ficar na minha sorveteria. Eu não pego qualquer um. Eu pego pessoas responsáveis. Eu pego pessoa que abrace, que entrega resultado, que gera resultado. Hoje elas têm definição de meta. Hoje eu passo para elas tudo que tem que fazer na sorveteria e elas se pagam. Entendeu? É um custo fixo que se paga. Por isso que é tão importante, né? Ter um planejamento certo na sorveteria. Trabalhar, né? Vocês viram ali, franquia, tem um processo padrão. O dono não fica ali na sorveteria. O dono não fica ali na sorveteria, entendeu? O dono tem mais loja, o dono, ele vende mentoria para outros empresários também, ele está focado em outros projetos, porque ele tem tempo para crescer, ele tem tempo para pensar, ele tem tempo para definir estratégia. Eles bateram a meta em janeiro, aonde que eu recebi muita reclamação, que em janeiro foi o pior mês da sorveteria, certo? Muito sorveteiro, janeiro eu não vendi nada, mas por que a franquia bateu a meta? Por que nós aqui na sorveteria bateu a meta? Certo? Por que muitos alunos da mentoria saíram de 10 mil para 52 mil e bateram a meta? Certo? Então, tudo é um processo. Então, tem que ser
aprendido, tem que estar com a mente aberta para aprender, tem que estar disposto a pagar o preço. Eu paguei o preço muitas vezes, eu passei por um momento de depressão, se vocês sabem, eu não gosto nem de ficar falando essas coisas ruins, mas eu passei muito processo difícil na minha sorveteria, tanto na infância, quanto também depois que eu abri a minha sorveteria. Tanto também agora no digital também é um processo difícil para mim, certo? Então, tudo na vida da gente tem altos, baixos, e a gente tem que aprender ir lidando com a situação. E parece que quando a gente vai vencendo o medo, o outro vai ficando menorzinho, aí vem outro medo maiorzão, aí você vence, vai. A hora que você vê, você olha para baixo, os medos ficou muito pequeno, aí você tá ali em cima, aí você olha lá para baixo, nossa, mas eu era essa pessoa aqui, olha como que eu tô agora. Entendeu? Eu olho para mim, principalmente para mim mesmo. Eu olho para mim, nossa, da Lília, se eu pegar, me olhar, tipo, não vou colocar muito não, 2 anos atrás, o que eu era 2 anos atrás para 2 anos agora, eu fico de queixo caído, porque e eu não paro de evoluir, entendeu? Mas eu aprendo, eu tô aprendendo, eu tô, tipo, começando a aprender, né? Cada vez mais. E uma das coisas que até conversei com o Rangel ontem, tem que parar um pouco também de focar no problema, focar no medo, no receio. E se eu fazer isso? Isso o quê? Não. Confia no processo e vai alinhando os medos, vai alinhando. Errei aqui, bora corrigir. Fiz errado aqui, bora arrumar. Por quê? Porque ainda a gente tem tempo para consertar. Tem muitas coisas na vida que a gente fica anos batalhando, anos passando por muita coisa, e são coisas fáceis de ser resolvida, certo? São coisas que dá para fazer muito, muito rápido. E às vezes a gente fica ano com o negócio na mão, batalhando e não vê resultado. E é fácil de resolver, gente. Muito fácil. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no chat. Como é essa definição de meta? Basicamente, a gente soma os custos fixos da sorveteria, o custo variável, e a gente pega uma estimativa de quanto a sorveteria está crescendo. Depois a gente pega essa estimativa e a gente joga essa porcentagem de quanto ela está crescendo, e dessa porcentagem a gente vai colocando a meta na sorveteria, certo? Dalila, estou começando, vendo açaí em casa. Meu esposo vende no Uber. Potes pronto. Muito bom, Magda. Na sua experiência, quais seriam os critérios para uma seleção durante a entrevista? Quais pontos e perguntas a serem executadas? É bastante coisa, gente. O Hamilton colocou. É bastante coisa. Primeira coisa, gente, o processo de contratação começa em você entender para que você está contratando essa pessoa. Primeiro você tem que ter clareza. Eu vou pegar uma pessoa para trabalhar, mas o que ela vai fazer dentro da minha sorveteria? Vai atender, mas como que ela vai atender? Ela vai montar a taça, mas como que ela vai montar essa taça? Ela precisa abrir a sorveteria, mas que horário? Primeira coisa, você tem que definir a vaga, entendeu? A vaga que você vai precisar da pessoa. Aí depois, definiu a vaga, salário, tudo, mas tem um monte de coisa que tem que definir. Aí vem na divulgação da vaga. Divulgou a vaga, achou o currículo competente, aí vem a análise de currículo. Você tem que saber fazer uma análise de currículo, certo? Saber falar, putz, esse cara, essa pessoa aqui, essa moça ou esse rapaz aqui vai dar bom. Ali no currículo você já... eu falo que o currículo de 100 currículos, você resgata 10 bom. Desses 10, 5 aparecem na entrevista e desses 5 salva um. Então, é bem complicado. A gente está com 72 currículos aqui, a gente está fazendo a seleção. Aí roda o tráfego para pegar currículo, entendeu? Porque nós moramos num bairro, cidade pequena, então tem esse processo. Aí vai divulgação da vaga. Divulgação da vaga, marca com a pessoa. Aí você tem que ter esse tempo para fazer entrevista. Tem que sentar com a pessoa e fazer essa entrevista individual. Não é, vem na segunda. Não, tem que fazer entrevista. Fez a entrevista, a gente tem ferramenta, uma ferramenta que se chama perfil sorveteiro. Lá você avalia o perfil comportamental dessa pessoa. Lá você já tem noção de como que é essa pessoa. Se deu lá no perfil sorveteiro que ela não é influente, que ela é uma pessoa dominante, já não serve para atendimento. Ou não entrega um bom atendimento como deveria. Então, existe um perfil adequado para atendente. Certo? Aí tá. Falando bem breve aqui para vocês o processo inteiro, mas cada etapa dessa existe documento, ferramenta, existe um preparo seu. Você não vai chegar numa entrevista de touca e fazer umas perguntinhas barrela que a pessoa vai sair, vai te engambelar e vai entrar e vai te dar trabalho. Não, existe pergunta certa para perguntar também, tá? Aí tá. Aí você fez a entrevista com a pessoa, gostou dela. Aí vem o processo de documentação dessa pessoa antes da pessoa entrar, se for registrada. Se for freelance, não precisa. Mas tem a regra certa para freelance também, para não gerar vínculo trabalhista e depois você levar um processo aí na sua sorveteria, no seu CNPJ. Aí tá. Aí você fez a entrevista, essa pessoa passou a visão clara de todas as responsabilidades, salário, horário,
tudo certinho para essa pessoa, a pessoa concordou com a vaga, porque não é porque você passou que a pessoa é obrigada a vir trabalhar com você, não, a pessoa tem que concordar, ela tem que estar ciente do que ela está fazendo. Se uma pessoa vem um mês, já só dá dor de cabeça, você perde o trabalho de treinar, você perde, tipo, de contratar uma pessoa melhor, por a pessoa só ter entrado para ver como é que é. Hoje a gente não faz isso. Aí vou entrar para ver como é que é. Não. Hoje a gente faz teste. Entendeu? Tá, aí depois fez a entrevista individual, a pessoa passou, fez o teste, fez o processo de contratação, documentação, a pessoa vem na experiência. Aí tem outro porém, eu tenho que treinar essa pessoa. Mas não é qualquer jeito que eu tenho que treinar. É o meu jeito e o jeito que dá retorno para a sorveteria. Trabalhar com metas, com processo definido. Então, tem certinho passo a passo ali para ser seguido, certo? Para essa pessoa não entrar e fazer do jeito dela. Tá cheio de pessoa em sorveteria fazendo do jeito dela. Aí, qual que é o jeito dela? É entrar, fazer o mínimo do mínimo, pegar o iPhone, sentar na cadeira, pegar um copo de açaí e ficar lá sentada na cadeira. É o jeito dela. Ela tá errada? Às vezes tá, mas às vezes a maioria é culpa do dono. Aí ela sentar tomando um copo de açaí, o dono tem medo de falar, tem medo de cobrar. Por quê? Porque o dono tem liderança. Ele não sabe se impor como dono. Ele toda a vida foi o melhor funcionário, entendeu? Então, vai bem além. Vai bem além. Só que é um processo fácil. Não é difícil, desde que você aprenda a fazer. Igual o Alex. O Alex está com 5 meses de sorveteria já, passou o Natal fora, Ano Novo fora, sai direto, vai na igreja, tem tempo livre, fica em casa, e tem funcionário entregando bom resultado. Saiu de 10 para 52 mil por mês. Já vai ganhar a plaquinha dele. Então, tem um processo. Às vezes, para um sorveteiro executor que é mentorado, às vezes é mais rápido, ou às vezes para algum mentorado é mais lento, só que dá certo, entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. Penso em abrir um espaço aqui em casa. Por isso, venho assistindo as aulas. Muito bom, Magda. É um processo, né, gente? Igual abrir a sorveteria. E eu vou falar para vocês, eu precisei pagar para aprender muita coisa que eu ensino hoje. Eu fiz mentoria de 40 mil reais. Essa outra mentoria que a gente faz é muito cara. Então, eu tive que pagar o preço também para aprender. Não foi tirando. E a minha vivência também com muito erro. Eu errei muito, perdi muito dinheiro. Uma vez eu estava tão desesperada. Vou contar para vocês, uma vez eu estava tão desesperada quando eu fazia lanche, que eu paguei 150 reais para a menina cortar uma peça de bacon para mim. Porque ia sair lanche de noite e não tinha bacon cortado. Aí eu falei para a vizinha, moça, e olha para você ver, 150 reais, quase foi melhor ficar sem o bacon. Por que eu estava desesperada? Porque eu não tinha gente para trabalhar. E eu falei, moça, você não corta essa peça de bacon para mim? Ela, mas eu estou ocupada. Eu falei, mas eu te pago 150. Olha a minha mente. Então, com muito erro, custo de dinheiro, também, né, eu tive que aprender com meus erros. Então, esse é um ponto muito importante. Por mais que eu investi caro em muitas mentorias, invisto até hoje, e nunca vou parar de investir, porque eu acredito que o processo de aprendizado tem que ser constante. Eu aprendi muito com meus erros. Foi 10 anos de muito peleja aí, muito desconto, muita coisa, muito dinheiro jogado fora, muita gente que eu já paguei e só deu prejuízo, dor de cabeça. Graças a Deus, nunca levei um processo, mas dor de cabeça eu já tive demais, demais. Então, eu aprendi com meus erros também, tá bom? Então, acho que é isso. Mas tem uma perguntinha, pessoal? E eu vou falar para vocês que estão abertas as vagas da nossa mentoria. Não é todo mundo que a gente ensina, não pega para a mentoria, a gente avalia o perfil também. É uma das coisas que a gente faz, né? É avaliar o perfil do sorveteiro que a gente quer como mentorado, não é todo mundo. E se vocês têm interesse em ter o nosso acompanhamento, certo? Nesse processo aí de contratação, processo de delegar dentro da sorveteria, ter uma clareza, como que eu faço para conseguir currículo? Como que eu faço para analisar um currículo? Como que eu faço para sobrar dinheiro, para mim ter gente, para me ajudar, para mim sair, porque eu estou cansada de ficar no operacional? A gente ajuda tudo nesse processo também, desde a construção de caixa para vocês ter dinheiro, certo? Para ter condições de contratar, aí depois teve condições de contratar, aí vem o outro processo, que é processo de aprender a contratar, processo de arrumar a casa. É igual quando vai chegar visita na casa da gente, certo? Quando vai chegar visita, se a gente está com a casa bagunçada, a gente fica perdido, a gente não sabe nem o rumo, a gente fica sem jeito quando a pessoa chega. Eu mesmo sou vergonhosa, quando minha casa está bagunçada e os outros falam que vem na minha casa, eu fico perdidinha. E na sorveteria da gente é a mesma coisa. Se a sua casa está bagunçada, a sua operação está desorganizada, você não tem processo claro, você não tem clareza do que você precisa fazer, você não sabe fazer, aí você fica na bagunça. Aí como que você vai contratar alguém na bagunça? Entendeu? E eu falo uma coisa de coração para vocês, de coração mesmo. Pessoas organizadas não conseguem trabalhar em ambiente desorganizado.
Você perde muito bom funcionário, muito bom mesmo, porque eles não gostam de coisa desorganizada, eles gostam de o pingo no i, entendeu? E às vezes você, tipo, não tem horário para abrir, não tem horário para fechar, não tem processo, não tem clareza, não tem liderança, não sabe trabalhar com meta, não sei falar, tenho vergonha de falar, tenho medo de expressar, tenho medo de falar errado, não sei o quê. Aí, isso te trava, e te trava de crescer também, entendeu? Como eu faço para participar da mentoria? Aparecida, coloca o seu telefone aqui que a gente chama. Quem tiver interesse na mentoria, coloca aqui o telefone, porque daí a gente adiciona lá, fala para o suporte, manda para o suporte os telefones certinho, mando lá para eles e eles agendam ali. Primeiro eles dão um formulário. Nesse formulário a gente analisa esse formulário, entendeu? Ali para ver se você tem o perfil certo para entrar na mentoria. Depois que a gente analisou, a gente te chama ali numa chamada, é uma chamada individualizada. A gente passa tudo que a gente entrega. A gente entrega 4 pilares dentro da mentoria, e dentro desses 4 pilares que a gente entrega, tem micros tópicos e ferramentas de execução. Entendeu por que a gente traz ferramenta? Para ficar mais fácil. Hoje, eu sei que o sorveteiro não tem tempo para perder. Ninguém está aqui de brincadeira, ninguém tem tempo para jogar fora. Entendeu? Cada dia, cada hora que passa, cada dia que passa ali, é tempo. E hoje, quem tem tempo para jogar fora? Eu não tenho. Hoje eu já estou com 30 anos, daqui a pouco eu estou com 60. E se eu não fazer por mim agora, quando que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar aos 60 e eu tá velha, não velha, né? Tipo, aí eu não vou ter mais a oportunidade de fazer o que eu fazia, então é a hora de corrigir agora, sinceramente. E eu tô falando de coração, não tô falando aqui para vocês, entra na minha mentoria, não. Porque até a gente faz um processo de seleção. E a gente não pega mentorado que não é executor. Que, tipo assim, eu gosto de pessoa, bateu, levou. O Eduardo tá aqui, ele é mentorado, lá, o Eduardo Coimbra. A gente passou uma estratégia que ele já mandou. Então, é executor. Por mais que, às vezes, o faturamento está baixo, só que se for um sorveteiro que tem visão de crescimento, se for um sorveteiro que quer dar um passo a mais, se for um sorveteiro que está cansado da mesmice e quer aprender a fazer direito com acompanhamento para ser mais rápido, aí a gente está aqui. Aí a gente faz essa chamada, você entende, a gente tem garantia, a gente tem uma garantia que... Ixi, que a gente fala. Aparecida. Pode falar, Aparecida. No caso, para mim fazer a mentoria, o ideal é ter essa sorveteria. Oi, tá dando um eco. Pode falar. Para mim fazer a mentoria, o ideal é eu já ter a sorveteria. Então, Aparecida, a gente tem até uma mentorada que entrou agora, é a Santana, o nome dela. Ela não tem sorveteria, ela vai abrir agora, ela tem um ponto, na verdade, ela tem um ponto certinho. Isso ela tem um ponto, ela já escolheu o ponto. Aí, o que a gente faz? A gente fez a análise do ponto, aí vai... mas eu vou abrir minha sorveteria. Qual tipo de produto que eu vou trabalhar? Igual a pergunta dela foi, self-service ou expresso? Aí a gente fala, vai lá, aplica a ferramenta. Primeiro a gente tem que entender quem é seu público, entendeu? Porque aí sim a gente vai para o próximo passo. Então, a gente consegue auxiliar assim, por que eu falo isso? Deixa eu ativar aqui. Por que eu falo isso? Porque é um acompanhamento individual. Hoje a gente sabe, tipo, qual é a necessidade da Aparecida? Eu sei, ela está abrindo a sorveteria, então, para ela é um passo. Mas para o Eduardo já tem sorveteria, ele é mentorado. Qual é o passo dele? Aumentar o faturamento. Então, é outro passo, entendeu? Então, porque é um acompanhamento individual, então, para cada necessidade exige estratégica específica para cada um. Tem um sorveteiro que ele é mais rápido, tem um que é mais lento, tem uns que, tipo, fatura mais, fatura menos. Então, tudo isso também entra ali como um acompanhamento. Não vai abrir a sorveteria, mas chama lá a Aparecida para a gente entender qual nível que está. Se tem ponto, se não tem, lá a gente sabe melhor. Aí te direciona melhor também, sem mais, tá bom? Vou chamar assim, obrigada, tá? De nada. Vou encerrar a live de hoje, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Estou cansada, estou até meia rouca. Acabei de chegar de viagem, mas estou aqui comprometida também para entregar bons resultados para vocês. Espero que tudo que eu falei aqui foi de coração mesmo para vocês. Eu espero que vocês coloquem em prática. Eu espero que vocês não só anotem tudo que eu falo, mas que vocês executem o que eu falo. Porque melhor do que anotar é colocar em prática. Não adianta nada. Eu fui numa mentoria lá em Brasília, que eu vou 3 vezes. E eu anotei um monte de coisa, mas é muita coisa. Eu não vou, lógico que eu não consegui colocar tudo de primeira, mas tá anotado e eu vou colocando em prática. E é por isso que, graças a Deus, a gente está tendo resultado, porque a gente não só ouve, de ouvir não vai mudar, entendeu? Agora, colocar em prática vai, tá bom? E foi um prazer ter vocês aqui comigo até o final. Essa foi mais uma Quinta Milionária, gente. Vou anotar todos os números que deixaram aqui: Sandra, Aparecida, Bruno, a Ailton, esses 4 aqui que
falou, né, que está interessada na mentoria, e a gente vai te chamar. Não prometo que a gente vai te chamar muito rápido, até porque a gente tá com bastante gente ali. Eu fiz um Reel esses dias, quem está interessado na mentoria? Um monte de gente. Só que, por que a gente fala aqui na Quinta Milionária? Porque vocês estão aqui na Quinta Milionária, tiraram um tempo de vocês e vocês estão comprometidos. Vocês estão comprometidos em ter resultado. E por que eu abri aqui para vocês? E por que eu falo para vocês primeiro? Porque vocês estão aqui comigo. Querendo ou não, a Sandra está direto aqui comigo. Quem mais? A Aparecida está em todas as lives. Por quê? Porque tem comprometimento. Hoje a gente não quer pessoa descomprometida para entrar na mentoria e dar trabalho, dor de cabeça para a gente. Não. A gente quer pessoas comprometidas. Então, por isso que a gente dá prioridade para quem está aqui na Quinta Milionária. Tá bom? Ô, Hamilton, fiquei triste. 60 anos, você falou. Não, Hamilton. Dá tempo, Hamilton. Bora. Não é porque tá com 60 anos que não dá tempo, gente. Dá tempo sim. Hoje tem o Sadi lá, nosso tio, que tem 30 anos, 20 anos de sorveteria, que está corrigindo a operação. Hoje a gente tem alunos, que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Edileuza e o Alcindo, que estão na mentoria 30 anos de sorveteria e estão corrigindo a operação. Então, ainda dá tempo. O tempo é agora. Isso que eu quis dizer. Não dá para esperar mais, né, gente? Não dá para esperar mais. Eu tenho 60 anos, mas não dá para esperar mais. O tempo é agora, entendeu? A hora de arrumar é agora, entendeu? Se o senhor falou, tem 60 anos, né? Não precisa ficar triste. A hora de organizar é agora. Por quê? Tô com 60 anos, certo? Mas qual é o resultado que você quer ter daqui 5 anos, se você continuar desse jeito, né? Qual é o resultado? Eu tô com 60 anos, mas quando eu tiver com 65, como que eu quero estar? Então, é mais sobre a hora é agora. Não importa a idade. Hoje a gente tem mentorado com 30 anos de sorveteria. Então, o importante é executar, né? A Sandra, a Aparecida mandou até a palminha, né? Não tem hora, gente. Não tem hora para mudar. O importante é mudar, é começar, entendeu? Isso é o meu pai fala também. Às vezes eu tô lá, meu pai ele tem 74 anos. Aí, às vezes ele fica com umas brincadeiras lá. Eu tô lá na casa da minha mãe. Aí ele faz uns exercícios, uns alongamentos. Uns alongamentos muito doidos. Ele fala, ó como eu tô forte. Eu falei, é isso aí. Ele falou, eu caminho todo dia, eu arranco feijão, eu não sei o que. Ele falou, isso aí, pai. O importante é o agora. Bora fazer o agora. E ele falou assim, é por isso que eu não tô travada. Eu falei, é isso mesmo, é ativo, né? Então, bora ativar aí, gente. Eu tenho certeza que é uma boa oportunidade o que a gente está fazendo. A gente está tendo, agora a gente fez as plaquinhas para entregar para os mentorados, então é só sucesso, gente, só sucesso. Arlete, vamos chegar lá, com certeza, gente. Então, bora lá, gente. Essa foi mais uma Quinta Milionária. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final, o Igor, Romão, o Hamilton, a Adriana, Sandra, Eduardo, o Magda. O Eduardo, ele está na mentoria, ele está aqui todas as Quinta Milionária, então é uma pessoa muito dedicada, está disposta a aprender, está disposta a melhorar. Débora, Elizabeth, José, Arlete, Selma, Magda, meu Deus. Se eu esqueci de algum nome, fala aí, gente. Hoje estava ao vivo, não entendi. Hoje estava ao vivo, não entendi. Hoje está ao vivo com a sua marqueteira. Sério? Não entendi, Igor. Pode me explicar? Estava conversando com a Jéssica? Isso? Eu tenho a moça do marketing, que ela é marqueteira, é a Jéssica, gente. Mas bora lá. A Magda colocou, ainda vou ser uma aluna. Eu acredito, Magda. E eu quero muito. Porque se você está aqui na Quinta Milionária, significa que você é uma pessoa comprometida. Tirou um tempo aqui. E não foi pouco tempo, não, gente. Foi uma hora aqui de falação. Com a Jéssica. Isso mesmo, Igor. Então, bora lá, gente. Eu acredito muito que vocês podem ter um alto potencial de crescimento. Eu acredito muito em vocês. E é isso, gente. A oportunidade está aí. Eu sempre gosto de falar isso. A oportunidade está aí. É só abraçar. Que resultado vai ter? Não tem como não ter resultado. Até porque a gente tem a garantia. Se não entregar resultado, a gente devolve o dinheiro. E é em contrato, tá? Não é boca para fora, não. É fio do bigode. Então é isso, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E uma ótima venda para vocês, tá? E vou selecionar aqui vocês e vou mandar lá o formulário depois para ser preenchido. Deus abençoe.